Responde agora, rápido, o que é inteligência artificial? Eu sei que essa pergunta pode parecer muito simples e ao mesmo tempo muito abstrata, porque a gente sabe o que é inteligência artificial. Agora a gente não sabe de jeito nenhum explicar nem de onde ela veio, como ela é, o que é que ela faz. A gente não sabe, não entende muito bem. Ao mesmo tempo que tá todo mundo falando de IA, que a IA vai dominar o mundo, que vai roubar o emprego dos humanos, ou simplesmente mandando usar IA como se fosse assim, mágica. Nesse vídeo você vai aprender o que é IA de verdade, pra nunca mais sair com medo da sua Alexa se revoltar contra você porque você não deu bom dia a um robô. Eu já fiz muito isso também. Tamo junto. Oi, meu nome é Milena. Eu trabalhei 2 anos e meio em uma multinacional, codando na mão, com Vue, TypeScript, C#, até que um dia eu conheci o N8N e os agentes de IA e comecei a colocar as máquinas para trabalharem para mim e não o contrário. Se você gosta de tecnologia, esse canal é para você. Bem-vindos ao Café com IA. Eu sei que o que eu vou te falar agora parece mentira, mas a IA não é uma tecnologia nova. Alan Turing escreveu um artigo em 1950 intitulado Podem Máquinas Pensar? E tem mais um restinho de título, mas que a gente não se interessa muito. No artigo de Alan Turing, existia um teste que ficou popularmente conhecido como teste de Turing. Para esse teste, precisaria ter 2 pessoas em uma máquina que falasse ou escrevesse como uma pessoa. Uma pessoa era colocada em uma sala separada e na outra sala teria outra pessoa e uma máquina. A pessoa da sala separada deveria se comunicar com a pessoa da outra sala e com a máquina sem saber para quem ela estava enviando perguntas e respostas. Se a pessoa que estava separada na sala não soubesse se quem estava respondendo e lendo a mensagem era uma pessoa ou uma máquina, a máquina passava no teste de Turing. Ou seja, as máquinas podem pensar. Mas calma, calma, que muita água ainda vai rolar para chegar na IA que a gente tem nos dias de hoje. Em 1956, houve um congresso chamado Congresso de alguma coisa que eu não lembro agora, tá aqui na tela. Onde pesquisadores e cientistas se reuniram com o objetivo de discutir sobre o que então foi denominado inteligência artificial, que nasceu da tese de Alan Turing. Deixa eu te contar uma coisa, a galera nessa época era meio assim maluca das ideias e achava que rapidinho os robôs iam estar fazendo tudo que era tarefa de pensar dos humanos. Sendo que hoje em dia o meu robô aspirador ainda bate a cabeça na parede. Esse grupo formado tinha o objetivo de construir máquinas que tivessem uma capacidade semelhante à humana de pensar. Entre os anos 60 e 70 foi desenvolvido um projeto muito famoso chamado Projeto ELISA. E o que é o Projeto ELISA? ELISA era um projeto em que a máquina simulava ser uma psicóloga e tratava o humano que estava conversando com ela por texto como se fosse o seu paciente. Na época, muita gente ficou fascinada. Tem várias fofocas que a secretária de quem estava desenvolvendo isso chegou a se apaixonar pela máquina e tudo mais, sendo que os pesquisadores foram categóricos em afirmar que, apesar de Elisa responder, na maioria das vezes, como um humano, ela não tinha a capacidade de pensar. O que acontecia? Como a Elisa era um código muito complexo, em que os pesquisadores tentavam pensar em todas as possibilidades que um ser humano poderia dar como input para a máquina, eles não conseguiam, logicamente, prever o comportamento humano em 100%, porque o comportamento humano não é 100% previsível. Esse cenário limitante em que uma inteligência artificial só conseguiria dar uma resposta que tivesse sido previamente pensado por um humano antes, também se devia muito ao fato da capacidade computacional da época. Que ainda era aquela época que os computadores ocupavam uma sala inteira. Não era um celularzinho na sua mão, que tem uma capacidade muito superior a um computador que ocupava a sala inteira naquela época. É nesse cenário limitante que surgem as primeiras inteligências artificiais, que foram usadas principalmente em cenários que têm um caos controlado. Ou seja, os inputs que a máquina recebe são limitados devido à natureza daquela atividade. Aqui, nessa parte do vídeo, você já consegue ter uma ideia do que é uma inteligência artificial. A IA nada mais é do que um código computacional. A IA não tem sentimento, a IA não tem vontade, a IA ela não tem a capacidade de querer. E a IA não vê o mundo como os humanos veem. Aí você pode me dizer assim, tá, mas não era para ter medo da IA do passado. A IA de hoje em dia consegue acender a luz com a minha Alexa, eu consigo conversar no ChatGPT e ele entende e responde o que eu tô dizendo. Como é que não é para ter medo de uma revolução das máquinas?
Eu digo que você está certa ou certa, que a inteligência artificial realmente evoluiu muito desses anos para cá. Hoje em dia a gente tem LLMs, né, que são os modelos de linguagem computacional, mas ela não enxerga o mundo da forma como nós enxergamos. Dá para dizer hoje até que a inteligência artificial tem a capacidade de pensar, mas ainda assim o pensamento da IA é diferente do nosso pensamento. A evolução do poder de capacidade processual atualmente possibilitou que a gente deixasse de dizer tudo para a máquina o que ela tinha que fazer e começamos a treiná-la para poder pensar sozinha. E de que forma isso acontece? A máquina ela é muito boa em reconhecer padrões, melhor do que nós humanos. Então nós trabalhamos principalmente a questão do reconhecimento de padrões para ela conseguir dar uma resposta que nós desejamos ou que é viável. Com isso, ela não aprende a pensar da forma que nós pensamos. Ela reconhece padrões. Como é que eu vou explicar isso? Existem várias formas de se treinar uma máquina. Inclusive, um ChatGPT da vida não é treinado somente de uma forma. Mas eu vou me ater aqui a uma explicação básica. Assim, a gente sabe que a máquina consegue reconhecer padrões muito melhor do que nós. Nós pegamos e damos, sei lá, 200 fotos de cachorro e 200 fotos de gato. E digo para a IA que ela tem 2 blocos para armazenar essas informações. O bloco do cachorro e o bloco do gato. A IA ela vai começar a trabalhar reconhecendo o padrão de todas as imagens que nós demos a ela e vai começar a entender que quando tem uma orelha assim, isso daqui é um cachorro. Quando tem a orelha assim, isso daqui é um gato. E ela não sabe de fato que aquilo é uma orelha. Ela consegue ter a identificação daquele padrão na fotografia. Para ser mais específica, a linguagem, no final de tudo, que o computador sempre vai entender, é 0 e 1. Então, quando ele vai procurar a diferenciação, ele vai estar procurando, na verdade, a diferenciação dos zeros e uns que tem naquele código daquela fotografia. Da mesma forma que a IA não entende que o cachorro representado na imagem é um cachorro como nós humanos entendemos, mas se reconhece de padrões que tem naquela imagem, ela, quando fala conosco no chat, num LLM da vida, ela não está pensando na resposta igual um ser humano está pensando, o que aquilo faz sentido, o que eu vou responder para aquela pessoa. Ela apenas seleciona palavras que fazem sentido naquele padrão que a gente conhece da língua. Então, quando você fala para a inteligência artificial, eu tô triste, ela não reconhece a tristeza enquanto sentimento, como nós humanos. Ela interpreta aquele conjunto de palavras e busca nas informações que ela já tem o que ela pode responder para você a partir disso. E como ela tem acesso a muita coisa com a internet, por exemplo, sites de psicólogos, entender o comportamento humano, ela vai te dar uma resposta com um conjunto de palavras que pra gente faz sentido e que pra gente demonstra que a inteligência artificial tem sentimento, mas ela não tem. Ela somente reconhece padrões e retorna a mensagem em padrões também. Agora eu vou entrar num assunto que é mais uma questão de opinião pessoal. Antigamente, pra gente conseguir fazer qualquer coisa com a máquina, os seres humanos tinham que entender de código binário, zeros e uns. Depois a gente progrediu para ter línguas de computação, que a gente trabalha muito com a questão da lógica. E, na minha visão, a inteligência artificial é só mais uma forma de se comunicar com a máquina, sendo que numa linguagem muito mais acessível. Então, todo mundo consegue se comunicar hoje em dia e pedir para a máquina fazer algo por ela, porque a gente conseguiu colocar a máquina para entender como a gente fala. Para mim, essa é a maior diferença hoje em dia de quando a gente usa um IA para quando a gente coda com um código complexo, em que a gente tem que falar mais a linguagem da máquina do que a máquina fala a nossa linguagem. Então, a IA, ela entra como uma nova camada, digamos assim. Existia o código binário, que é como a gente se comunica de fato com a máquina, e aí entrou uma nova camada, que são as linguagens computacionais, que a gente está falando de C#, de JavaScript, enfim, muitas linguagens. E entre essas linguagens computacionais e o ser humano, agora a gente colocou uma nova camada, que é a camada de inteligência artificial. Essa camada permite que o ser humano não precise entender um código complexo para poder fazer uma máquina executar uma determinada ação ou tarefa. E aqui tem um detalhe curioso para quem usa inteligência artificial, sabe que às vezes ela alucina. O que é uma alucinação de IA? É quando ela te dá uma resposta que não faz tanto sentido para o que você solicitou para ela. E por que isso acontece? Porque quando a gente está treinando a inteligência artificial, uma das formas de atribuir sucesso para o que ela está retornando é treinando como se fosse um cachorro mesmo. Quando ela retorna uma resposta boa, se dá uma nota alta para ela.
Quando ela dá uma resposta ruim, se dá uma nota baixa para aquela resposta. E o problema é que durante muito tempo a gente treinou a inteligência artificial dando nota muito baixa para quando ela não sabia o que responder. Então o que acontece? Hoje a maioria dos modelos retornam qualquer coisa, porque qualquer coisa é melhor do que não retornar nada. Dizer que não sabe aquele assunto ou que não tem informação suficiente. Então se lembre sempre, a IA, ela não pensa feito os humanos. Ela não tem vontade, ela não tem querer. Ela apenas tem a capacidade de executar uma tarefa. É isso, se você gostou, não esquece de me seguir. Nesse canal vai ter muito mais conteúdo sobre inteligência artificial e tecnologia no geral. Um beijo e tchau, tchau!